Olá, boa tarde. Segunda-feira é dia de live, não é mesmo? Aqui pelo Nutrigenômica Descomplicada. Lembrando que a gente está em pleno aquecimento para o quinto workshop online de Nutrigenômica que a gente vai promover aqui pelo ND do dia 1º ao dia 8 de abril. Olá, quem for entrando vai falando comigo. Se essa for a sua primeira vez que você está aqui, me conte que eu quero saber, tá? A gente já faz essas lives há aproximadamente 2 anos aqui pelo Nutrigenômica Descomplicada e agora a gente está efetivamente aquecendo as turbinas para o quinto workshop que vai começar a partir de abril, tá? Então, para isso, até lá, essas lives são para vocês terem aquelas gotas de nutrigenômica ao longo do dia de vocês, são dicas, são coisas que eu compartilho, que acontecem comigo no atendimento. Hoje eu não estou no consultório, a live da semana passada foi transmitida lá no consultório, mas hoje eu estou aqui no escritório em casa do Nutrigenômica Descomplicada, só atendo uma vez por semana. Ana Caroline está falando oi, Paulo também entrou, acenou, tudo bem, gente? E essas lives normalmente eu fazia às 19 horas à noite. Só que, vou contar uma coisa para vocês. Na sexta-feira passada, quando eu trouxe aqui algumas razões para você personalizar o seu atendimento de nutrição a partir dos conhecimentos da nutrição personalizada, eu confesso que quando chega à noite, eu fico bem mais cansada, sabe? Não é a mesma coisa, não é o mesmo raciocínio mais claro. E aí, quando eu fiz a live na semana passada também, foi mais legal da gente interagir. Então, eu pensei, bom, nesse momento é o meu horário de trabalho normal, de noite nem sempre é. E para você, nutricionista ou estudante de nutrição, ou você está se deslocando para o consultório, ou então para a faculdade, terminou seu horário de almoço, pode até estar tirando aí um break, né? E aí não se preocupe também se você não tiver esse horário livre, mas você pode assistir 24 horas depois aqui pelo Instagram e a gente eterniza sempre essas lives aqui pelo Facebook, combinado? Nessa aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu venho percebendo e que, assim, antes eu pensava só, ah, não, o nutricionista pode ser que ele tenha alguma resistência em relação a entrar na nutrigenômica por conta dos conhecimentos. Aí a gente vem aqui, discute, vai para as aulas, compartilha artigo, para poder mostrar que a gente já tem evidência científica robusta para poder atuar. E aí, conversando com vocês, né, principalmente ao longo dos últimos 10 dias, que foi quando a gente abriu as inscrições gratuitamente para workshop, eu venho recebendo mais mensagens, né? Eu tenho entrado em contato com nutricionistas, com estudantes de nutrição e até com outros profissionais de saúde também, e eles vêm compartilhando comigo alguns problemas. E um dos problemas que eu quero falar hoje com vocês é sobre a autoconfiança para você atuar nessa área. Eu vou falar com vocês sobre a maldição do conhecimento. Você já ouviu falar nesse termo alguma vez? A maldição no conhecimento, qual é o dano que isso traz para a gente? O que é que a gente deixa de fazer por deixar se dominar pela maldição do conhecimento? Eu vou contar um pouco melhor para você o que é isso. E, ao mesmo tempo, algumas dicas. Eu vou compartilhar 2 dicas aqui para que você saiba como abandonar, como aniquilar essa maldição do conhecimento e, de fato, começar a aplicar todos os conhecimentos que você já sabe, inclusive, que você já recebeu ao longo do tempo, ao longo dos seus estudos, para o seu consultório, para o atendimento ao seu paciente, aquele atendimento melhor que você pode dar, tá? Que é quando você considera a nutrição de precisão também. Eu quero que vocês me contem aqui, quem está ao vivo comigo nessa live. Depois, se você estiver na reprise, também pode colocar, tá bom? Seguinte, eu quero que você se dê uma nota de 0 a 10. O quanto que você se sente confiante hoje com a bagagem de nutrigenômica que você tem para poder atuar com isso no seu consultório, para poder atender pessoas que buscam atendimentos personalizados. Me contem aqui que eu quero saber. Fico curiosa de saber. Vão colocando que eu vou olhando, tá bom? E eu recebi esses dias uma mensagem de uma nutricionista e ela me falava assim, olha, Cecília, eu fiz todos os cursos, não, brincadeira, todos não, vai, mas ela citou alguns cursos que ela tinha feito nessa área de nutrigenômica, mas que ainda assim, ela não se sentia confiante o suficiente, ela ainda não aplicava testes, e isso é realmente verdade. Teve uma vez também que eu estava em um congresso, na verdade, um workshop que antecedeu um congresso no ano passado, e eu encontrei com uma colega que a gente tinha se visto em um outro congresso, ou seja, ela já frequentava os congressos de
perguntei para ela, e aí, já tá aplicando os testes no seu consultório? Tipo, isso um ano depois, né, que eu tinha encontrado com ela. E ainda assim, ela não estava aplicando, e ela chegou a verbalizar sobre, ainda não me sinto segura e tal. E eu comecei a perceber que isso é um problema para muita gente. Inclusive, eu comprovei essa minha hipótese, né? Porque por enquanto eu estava só observando, quando eu coloquei uma enquete de ontem para hoje aqui no Instagram e também nos stories do Facebook, onde eu perguntei o seguinte: você considera que você tem um bom nível de nutrigenômica, mas você não se sente pronta, não se sente confiante o suficiente para atuar? E fato que 56% disseram que sim, a maioria das pessoas que participaram dessa enquete respondeu que sim, que não se sente confiante, embora tenha esse bom conhecimento, essa boa bagagem para poder aplicar. E, gente, isso se chama maldição do conhecimento. Você já ouviu falar sobre isso? É o seguinte, a maldição do conhecimento acontece muito com os nutricionistas, tá? É muito comum nessa área de saúde, até porque toda hora a gente tem alguma informação nova que deixa um pouco conflitante uma conduta que a gente vinha fazendo e que por conta de alguma evidência científica mais nova a gente tenha que mudar a nossa maneira, né, de pensar o nosso paciente, tenha que mudar alguma estratégia. Mas o fato é que a maldição do conhecimento é quando você fica sempre com aquela impressão de que você não sabe o suficiente, você vai para um congresso e estão falando grego para você, você abre um laudo de nutrigenética e vê um monte de letra e número misturado na sua frente, e a primeira impressão que você tem é que você não sabe nada sobre aquilo, mas ainda assim você faz vários cursos, você faz várias pós-graduações, você faz mestrado, você faz doutorado, e muitos nutricionistas, não estou falando que é com todo mundo, eu não vejo um reflexo dessa capacitação em relação à valorização profissional. Então, o quanto que um curso que você investe efetivamente te dá retorno financeiro na sua profissão, porque isso também é muito importante. E aí a gente começa a pensar que o fato de não ser bom o suficiente vai fazer com que a gente erre, isso pode dar vergonha do paciente, se ele perguntar alguma coisa que você não saiba responder, o que você vai dizer quando você olhar o teste nutrigenético, como que você vai traduzir isso para ele. E isso é muito normal, porque já aconteceu comigo também, tá? Logo que eu comecei a trabalhar com nutrigenômica, primeira vez que eu olhei um painel nutrigenético foi em 2013, e eu até coloquei um post aqui nas redes sociais contando essa história, e era exatamente essa impressão que eu tinha. Eu falava, gente do céu, como é que eu vou conseguir decifrar esses códigos que estão aqui e traduzir isso em alimento? Então, é comum quando você faz, e eu quero citar aqui 2 erros também que a gente pratica com muita frequência em relação a isso, e baseado nesses erros é que eu vou te dar essas dicas para que você abandone de uma vez por todas essa maldição do conhecimento e possa se destravar e aplicar nutrigenômica no seu atendimento. A primeira dica é o seguinte: você está pronto aí para anotar? Pega papel e caneta, tá? Ou então pega um bloco de notas do seu celular, do seu laptop, embora muita gente funcione ainda com caneta e papel mesmo, né? Meus primeiros brainstorms sempre são assim, com papel e caneta. E a primeira dica é o seguinte: se você estiver dando os seus primeiros passos na nutrigenômica, se você ainda não se garante tanto assim, ainda busca mais autoconfiança, eu recomendo que você comece com testes nutrigenéticos que sejam mais enxutos. É uma tendência que a gente olhe para um teste mais completo, de 6.000 polimorfismos, de 119 polimorfismos, e a gente queira entregar esse melhor para o nosso paciente. Porém, existem testes que são mais enxutos e que ainda assim trazem polimorfismos que são impactantes na conduta nutricional, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre laboratório no workshop online de nutrigenômica. Então, se você está assistindo essa live, ainda não se inscreveu, o link está na bio. Se você está assistindo aqui pelo Facebook, eu vou colocar aqui também abaixo da descrição dessa live. Então, pegue testes mais enxutos, pode começar com 10 polimorfismos, alguns que chegam a ter 20 e poucos, 45, porque ainda assim você tem informações que são valiosas para a sua conduta, que realmente vão fazer a diferença, que muitas vezes são super bem explicados, o paciente também consegue entender esse conteúdo com facilidade, embora você nutricionista, ainda seja o intermediador dessa conversa, até para poder elaborar o plano alimentar, tá? Então, comece com testes nutrigenéticos que sejam mais enxutos, porque senão você não vai começar, não vai ter confiança nunca, só depois que você começar a dominar os 6.000 polimorfismos, ou melhor, os 6.000 genes que são sensíveis a nutrientes. Aí não, né, gente? Aí não tem a inteligência humana
para poder armazenar tudo, só se for uma inteligência artificial. Inclusive, é o meu sonho ter aqui uma assistente personal, uma robozinha, que eu posso falar, olha, dá uma olhadinha aí, PubMed, quais são as publicações sobre nutrigenômica para mim, tá? Esse é realmente meu sonho tecnológico, digamos assim, mas não é a realidade do nutricionista, porque a nutrigenética vem como uma ferramenta que agrega ao que você já faz, então é além do que você já atende, o que é que você vai utilizar de novos conhecimentos em relação a isso, tá? Então isso ajuda muito quando você pensa, vou abandonar a maldição do conhecimento, porque eu já sou boa o suficiente, eu já conheço o suficiente. E agora vai a segunda dica, se você quer dominar esses polimorfismos, eu te aconselho o seguinte, que você lixe, a depender do seu público-alvo, né? Se você atende mais na área de materno-infantil, ou diabetes, ou com emagrecimento e obesidade, tire um tempo para que você possa listar quais são os 10 SNPs que são mais impactantes na sua conduta, que vão efetivamente fazer a diferença em relação às orientações que você vai dar para o seu paciente. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui as 3 áreas, vou colocar obesidade, materno-infantil e nutrição esportiva. Se você trabalha com obesidade e emagrecimento, você precisa se aprofundar um pouco mais nos polimorfismos que acontecem em FTO, que é o gene da massa de gordura corporal, que regula essa questão da adipogênese e também afeta na palatabilidade, no impulso por comidas gordurosas, na dificuldade de manejo de peso. Você precisa conhecer também MC4R, que é um gene que está relacionado com a regulação da fome e da saciedade em nível neural. Você precisa conhecer pipargama, porque também está relacionado com a adipogênese. Eu falei sobre isso na live anterior, que é um gene que se expressa principalmente à noite. Então, quando um paciente tem uma compulsão noturna, um transtorno do comer noturno, é uma tendência que ele engorde ainda mais se ele tiver esses polimorfismos em pipargama. E dessa maneira você consegue também trabalhar mais argumentos com ele em relação ao padrão de alimentação que ele vai estabelecer. Se você trabalha na área de materno-infantil, você precisa se aprofundar em um gene chamado GNB3, que ele está relacionado com ganho de peso excessivo durante o período gestacional e também com a retenção de peso no pós-parto. MTHFR, que está relacionado com o metabolismo de ácido fólico, para você definir qual é a forma biodisponível que você vai fazer a suplementação, se você pode fazer um metilfolato, ou então manter a forma mais comum, que seria o ácido fólico mesmo. Que mais? Em relação à gestante, você precisa conhecer as variações que acontecem na PENT, que é um gene que participa do metabolismo de colina, e já se sabe que algumas mulheres que têm polimorfismos na PENT, e se receber uma quantidade extra de colina, isso pode favorecer a neurocognição no bebê. Então, PENT, GNB3, e eu falei mais sobre FAD-S1, eu posso falar em relação à gestante, porque está relacionado com o metabolismo de ômega 3, se o nosso paciente, se essa gestante faz uma biossíntese adequada, ou se você precisaria fazer a suplementação direto de DHA, que é como a gente faz na maioria das vezes. E se você trabalha com nutrição esportiva, você precisa conhecer as variações que acontecem em um CP1, porque está relacionado com o processo de termogênese, algumas variações que acontecem também em NOS, ou então NOS3, NOS3, que é o gene que expressa uma enzima que está relacionada com vasodilatação, óxido nítrico, sintetase. Eu espero que você esteja anotando aí, tá? Depois eu coloco um resumo aqui, quem estiver assistindo pelo Facebook, eu posso mandar por e-mail também pela minha audiência, quais são os genes que eu estou citando aqui. Mas o fato é que eu quis trazer para vocês essa ideia de que você não precisa saber tudo, tá? É mais importante que você conheça bem qual é o perfil de clientes que você atende, porque isso vai te ajudar a escolher um teste nutrigenético mais enxuto e que principalmente possa te ajudar com essas respostas que são comuns de você receber no seu consultório. Essa seria a ideia mais importante. E para isso, facilitar o seu passo a passo, porque eu entendo também que esse domínio, essa autoconfiança, ela vem quando você sabe o que você está falando, né? Por isso que eu dei essa dica de você escolher um polimorfismo por semana, que seja comum, que vai ajudar você em relação às suas prescrições com as pessoas que você atende, e você aprofunda com um por semana. E eu quero convidar você para fazer isso me marcando, tá? Eu quero saber se você está fazendo isso. Compartilha comigo o seguinte, #confiante10, tá? Eu vou procurar por esse hashtag, coloca lá para mim, confiante10, que eu quero ver que você pegou um horário da sua agenda,
que seja 30 minutos, que seja 20 minutos, e destinou para você estudar e se aprofundar em pelo menos um polimorfismo. Coloca lá no PubMed, pode colocar no Google Acadêmico. Eu dei aqui nessa live algumas dicas de alguns genes que você pode pesquisar, depender da área que você atua, para que você destrave totalmente, coloque essa maldição do conhecimento no lixo e você possa seguir na nutrigenômica, na nutrição personalizada, mesmo que você ainda não se sinta pronta. A realidade é que você vai se sentir pronta ou pronto depois que você aplicar. Cada vez que você repetir, cada vez que você praticar, o quanto mais você compartilhar com outras pessoas como você pensa, como você faz em relação a esse tipo de abordagem, seus colegas, seus pacientes, mais você se sente dominando isso e vai jogar realmente a maldição do conhecimento e transformar isso em brilho, em confiança para você atuar dentro do seu consultório no mais alto nível que a gente tem hoje, que seria a nutrição personalizada, que inclui aquele conhecimento que você tinha sobre os grupos, né, uma nutrição mais geral, que você encontra nas recomendações do Ministério da Saúde ou da OMS. O segundo nível da assistência, quando você oferece uma assistência individualizada, você considera individualidade bioquímica, exames físicos, antropometria, características em relação à análise da composição corporal. E quando você agrega esse terceiro nível, que seria a nutrição de precisão, é quando você traz todo esse conhecimento para oferecer uma nutrição personalizada, ok? Eu quero que você que assistiu essa live aqui hoje comigo, compartilhe qual foi o seu principal aprendizado? O que é que fica para você dessa gota de DNA que você recebeu hoje, que são esses drops de conhecimento que a gente compartilha aqui pelo Nutrigenômica Descomplicada? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, tá bom? Agora, porque eu fiquei trazendo para vocês, queria entregar. Vamos lá. Lu Matos pergunta se essa live vai ficar gravada. Sim, a gente deixa todas as lives gravadas 24 horas aqui pelo Instagram. Vou tentar subir também para o IGTV, só preciso ver qual é o aplicativo que eu preciso para isso, porque eu acredito que através do Insta tem um limite de 10 minutos para eu poder subir. Mas no Facebook, ela fica disponível lá na timeline sempre, tá? Coloquem lá vídeos. Inclusive, vocês vão ver lives anteriores de vários anos, de 2 anos atrás, né? Já são muitas lives que eu até já perdi a conta. Deixa eu ver mais aqui comentários no Instagram. Patis pergunta, no Brasil tem cursos especializados em nutrigenômica ou nutrigenética? Sim, tem o meu curso Nutrigenômica Descomplicada, que a gente vai abrir a turma 5 agora em abril. O que mais? Adriana, que participou, tudo bem? Do nosso desafio, também está por aqui. Priscila me contou que é a primeira vez que ela está por aqui. Seja bem-vinda. Essas lives estão acontecendo como aquecimento do workshop que vai acontecer no dia 1º. Começa no dia 1º. Vocês vão assistir a uma série de 3 aulas até o dia 8 de abril. Então, eu vou liberar uma aula no dia 1º, no dia 3 e no dia 5. E você vai poder assistir até o dia 8 de abril. É um workshop que poderia ser, por exemplo, um evento, um mini congresso, mini ou não, viu? Porque a gente já está com 2.600 pessoas inscritas. É como se fosse um evento online, mas na verdade, um evento físico, presencial, só que a gente vai fazer no ambiente online 100%. O conteúdo vai ser liberado através de um link que eu vou mandar por e-mail. Então, esse conteúdo que você está vendo aqui na live, ele vai ficar disponível, mas o conteúdo das aulas não. Só quem vai assistir essas aulas é quem se inscrever para o workshop, a inscrição é gratuita. Eu vou deixar o link aqui no Facebook, é www.nutrigenomicadescomplicada.com.br/WON5, WON5, e aqui quem está me assistindo pelo Instagram, esse link está na nossa bio, tá? Eu tenho divulgado também nos stories, em alguns posts, então é só dar uma olhadinha aqui no feed, que com certeza você vai encontrar. Quem está pelo Face também, se olharem as minhas publicações anteriores, tem até uns videozinhos rolando por aí, tá bem? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Cristina falou que chegou atrasada, não tem problema. Vida.viviane, envia para o meu e-mail, por favor, agradeço. Seguinte, eu preciso que você se inscreva para o workshop, porque dessa maneira você vai me deixar o cadastro do seu e-mail para que eu possa mandar para você essas informações, tá bom? Então, se você estiver inscrita na minha lista de e-mails, você vai receber. Se você ainda não recebe os meus e-mails, isso vale para todo mundo que está me assistindo aqui agora,
você se inscreve para o workshop, porque aí automaticamente, depois dele, mesmo depois que ele terminar, eu continuo entregando conteúdo para vocês, e é exclusivo por e-mail, tá? É um conteúdo que eu preparo especialmente para vocês por lá. Obrigada, Glenda. A gente vem se falando, né, aqui pelo direct messenger, né? Sol Agostinho, tem como entender esse genoma sem fazer o curso? Tem como aplicar nos pacientes? Tem, claro. Provavelmente seu caminho seja mais longo, seja um pouco mais difícil. Por exemplo, eu não fazia cursos no começo, até porque eu não encontrava nenhum curso bom aqui no Brasil. Todos os meus cursos eu precisei buscar fora do Brasil, tá? Então, dá para você fazer sim. Eu acabei demorando muito por isso, porque eu fui construindo essa estrada. Hoje, no meu curso, o que é que eu faço? Eu vou entregando passo a passo para que você acelere seus resultados e principalmente os resultados dos seus pacientes. Mas, por exemplo, se você olhar aqui nas lives, tem um monte de conteúdo legal para você assistir, sem você precisar fazer curso. O workshop, ele é 100% gratuito, então te espero lá, tá? Não deixe de se inscrever, porque vai ser mara. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Se você assistir a reprise, coloca lá seu comentário que eu quero ver também. E a gente se encontra na quarta-feira, a gente vai ter mais uma live, que vai ser às 13h30. Eu vou continuar com esse horário, é um horário que eu tô assim, com a cabeça muito mais limpa. Antigamente eu fazia de noite, não funciona muito bem não, tá bom? Lu falou que vai se inscrever novamente, porque não recebeu nada sobre a live de hoje, não quero perder nenhuma. Eu vou mandar o conteúdo sobre a live de hoje depois da live, tá? Mas já fica sabendo que a gente tem live até o dia 1º de abril, 2 vezes por semana, segunda e quarta, 1h30. Fechou? Um beijo. Bons estudos, bom trabalho para vocês, uma ótima semana próspera de atendimentos e de estudos também, principalmente, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada pela audiência. Beijo.